Salve, salve, rapaziada. Vamos falar sobre Felipe Luiz no Flamengo. Será que ele está fazendo um mau trabalho? Será que o Flamengo não evolui? Será que ele está inventando desculpas? Bom, vamos esclarecer algumas coisas aqui nesse Hype News de hoje, né, falando especificamente sobre o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Vou antes só de trazer dados, a minha análise é feita em dados. Eu vou pedir só para vocês já deixaram o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa o hype também, o hype ajuda bastante. Se estiver aparecendo aqui embaixo para você a função de hype, hypar, não deixa de fazer isso que vai nos ajudar bastante, tá bom? E, pô, a gente não tá no iBest não, mas se você puder indicar a gente lá no iBest, botar BarbaCast como podcast e outras coisas mais, vocês vão nos ajudar bastante. Quem sabe a gente passa a aparecer lá no iBest e aí sim a gente pode pedir a votação de todos, não é? Bom, olha só, rapaziada, a gente ouviu aí nos últimos dias muitas críticas a respeito do trabalho do Felipe Luiz, né? Afinal de contas, o Flamengo ontem empatou com o Botafogo, o Flamengo está tendo muitas perdas, muitas baixas, né? Muito por conta de lesões e problemas físicos, né? Às vezes tem que poupar o jogador, segurar o jogador para ele não estourar, né? E isso está atrapalhando muito o desempenho do Flamengo. Mas a gente ouviu aí Felipe Melo falando sobre o Felipe Luiz, outros nomes aí, um programa inteiro da Jovem Pan falando sobre isso. Mas tem alguns pontos que estão passando despercebido, né, para quem está avaliando. E eu queria trazer para vocês esses pontos para a gente discutir e ter, né, a exata noção do que está acontecendo no Flamengo. Partindo de duas questões, não é? A primeira, na minha visão, é o fato da gente estar tendo aí com o Felipe Luiz um time mais ofensivo do que todos do Campeonato Brasileiro, né? Eu, como flamenguista, fico muito feliz que a gente tenha esse trabalho ofensivo do Felipe Luiz, extremamente ofensivo do Felipe Luiz, que desgasta mais os jogadores, sem dúvida nenhuma, não é? Afinal de contas, é mais fácil defender do que atacar, é mais fácil ficar sem a bola e destruir a jogada do que você tentar construir, gerar para um lado, gerar para o outro, aquelas coisas que a gente vê direto acontecendo nos jogos do Flamengo, não é? E isso, com certeza, define um estilo de jogo diferente de todos os outros, ou quase todos os outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. Não é? Então, a gente tem essa diferença. E eu, como flamenguista, prefiro ver o Flamengo assim, disputando todos os jogos, né, de maneira ofensiva, jogando para frente, tentando construir, tentando propor o jogo, do que outros times que conseguem ficar atrás durante 90 minutos tentando jogar por uma ou duas bolas para vencer os seus oponentes. Isso é o que a maioria dos jogadores, a maioria dos times aqui no Brasil faz. E eu não. Eu prefiro, né, o estilo de jogo que a gente vê o Felipe Luiz tentando impor. É claro que não serão todos os jogos que isso vai acontecer, né? Obviamente o Flamengo pode ser dominado aqui ou ali, ou determinados momentos do jogo, mas o Felipe Luiz, quando ele chegou no Flamengo, ele justamente falou sobre isso, falou que ele ia propor o jogo, que ele ia assumir os riscos e que ia colocar esse Flamengo no ataque, porque é o DNA do Flamengo, o DNA ofensivo do Flamengo. Então, a gente está vendo isso acontecer, e isso tem um preço, né? Isso tem um preço. Cobra-se um preço muito alto, né, dos jogadores, e aí a gente vê aí um elenco com todos esses problemas. Mas tem uma outra situação que pouca gente está falando, que é a seguinte: a média de idade do Flamengo para o Palmeiras. Nesse momento, a disputa está mais ali entre os dois times, né? E eu trouxe um dado aqui, inclusive vou colocar aqui na tela para vocês. Só antes, não deixa de, enquanto eu estou colocando, não deixa de dar o like e se inscrever, não, tá bom? E comenta aí o que vocês acham sobre isso. Mas vamos lá. Olha isso, galera. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui na tela. Ficou muito pequeno. Olha só, agora ficou melhor. A idade média do Palmeiras, do time titular, né, é de 25 anos, mais ou menos. Né? Sendo que essa idade ela é muito puxada para cima com o Everton, né? Que tem ali 37 anos. O Marcos Rocha, eu nem sei dizer se está jogando, para falar a verdade, tá? Eu vou até dar uma olhada aqui na escalação do Palmeiras ontem, para analisar melhor.
esse time que jogou ontem, por exemplo, tá? Contra o Bragantino. Para a gente ter uma noção, até para... Marcos Rocha entrou no jogo, mas quem jogou foi o Giai, tá? Mas, enfim, se a gente tirar ali o Marcos Rocha, deixa eu até colocar aqui de novo para calcular, para ver certinho se eu não estou falando besteira, mas se você tirar o Marcos Rocha, que não tem sido titular, não foi titular ontem, e o... Deixa eu ver. Retire do Palmeiras o Marcos Rocha e substitua pelo Gian. Vamos ver para quanto que cai essa média de idade. Porque se você tira se você coloca você tira o Marcos não, o Everton, né? Olha só, o Gian tem 16 anos, ele foi titular ontem, né? Não. Desculpa, ele tem 20 anos, 16 anos a menos do que o Marcos Rocha. A média já cai para 24 anos, 24,1 anos, tá? E se você coloca ainda por cima, deixa eu retire também o Everton e olha só, o Everton e recalcule a idade média. Vamos ver se tirando o Everton e o Marcos Rocha, olha só, cai para 22 anos de idade. É muita diferença. E, enquanto isso, o Flamengo tem ali uma média de 28,3 anos. A gente tem aqui no elenco do Palmeiras, segundo essa própria imagem aqui está falando, né, o Everton e Marcos Rocha, que são jogadores mais velhos ali, mais acima de 30 anos, assim, mais acima de 35 anos. Mas no Flamengo a gente tem o Danilo com 33, o Alexandro com 34, o Arrasca também com mais de 30 anos, o Bruno Henrique com mais de 30 anos, o Michael com mais de 30 anos. Enfim, o elenco do Flamengo é um elenco mais envelhecido, não é, do que o do Palmeiras. E isso faz toda a diferença. Agora, não está sendo analisado isso de forma nenhuma por esses analistas, entendeu? Pulgar também tem mais de 30 anos, então, enfim, a diferença é muito grande em relação à idade média dos dois times. Quer dizer, se você tira, como eu falei, o Everton, que tem 37 anos, 37, né? 37 anos, mas é goleiro, e o Marcos Rocha, que não tem sido titulares, a idade média do Palmeiras cai para 22 anos. Quer dizer, a diferença é muito grande. Então, na hora de analisar, né, enfim, os dados e analisar esses problemas físicos, eu acho que todo comentarista deveria, não estou aqui para ensinar ninguém não, mas se fosse eu, certamente colocaria essas duas situações, né? O Flamengo tenta fazer um jogo mais propositivo, mais dominante, mais para cima, né? Tanto é que termina a maioria dos jogos com maior posse de bola, enfim, e ainda tem essa questão dos jogadores mais velhos, não é? Então, assim, o Flamengo precisa, na minha visão, dar uma renovada no elenco, né? Quer dizer, pelo menos em opções, não é? Então, o Arrascaeta, de repente, ter um nome para substituí-lo que seja uma idade mais jovem, né? Um cara mais jovem. O Bruno Henrique também, enfim, o Michael não é titular, mas enfim, o Bruno Henrique e o Michael. O Bruno Henrique, quando não é escalado lá de ataque, ele joga pela esquerda às vezes, né? O substituto sendo o Michael é acima de 30 anos também. Então, assim, a gente tem essa situação a ser analisada e ela é ignorada, na maioria dos casos, né, de quem faz as análises dos jogos do Flamengo, por uma questão de simplesmente criticar por criticar. Então, eu vejo muito o jogo desse jeito. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo. Quer dizer, eu prefiro o Flamengo propositivo, eu prefiro o Flamengo propondo o jogo, para cima, atacando,
o tempo todo, a maior parte do tempo, correndo os riscos que correu o risco ontem com o Botafogo, né, de certa forma ali buscando o contra-ataque em alguns momentos. O Botafogo teve, inclusive, domínio no jogo em alguns momentos ali do segundo tempo, mas eu prefiro o Flamengo jogando assim do que o Flamengo medroso, defensivo do Tite, sabe? Eu não quero comparar aqui o Felipe Luiz com o Tite, mas eu prefiro o Flamengo atacando, como era no Jorge Jesus, como foi no caso do Dorival também, como é hoje no caso do Felipe Luiz, do que o Flamengo defensivo, como já foi em outros técnicos, né? E eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração, esses dois casos. Então o Flamengo precisa aproveitar essa segunda janela aí, quer dizer, essa janela do meio do ano, ali antes do Mundial, para tentar contratar, né, jogadores mais jovens, que possam ali diminuir essa média de idade, possam suprir, né, as faltas que o elenco tem, né, de jogadores mais jovens e, enfim, continuar propondo o jogo. A gente também vai ter a pausa aí por conta do Mundial. Eu acho que o gramado do Maracanã vai poder passar de novo por não uma reforma talvez, mas uma melhora, né? E isso também pode influenciar o jogo. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário que eu vou estar lendo todos, tá bom? Então é isso. Não se esqueçam que aqui embaixo tem algumas dicas para vocês, né? A SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil. O primeiro link na descrição para você fazer sua fezinha e ganhar um din-din de forma responsável, tá bom? E é só para você que gosta de bet. Se você não gosta, não precisa entrar, tá bom? É só para você que gosta. O segundo link na descrição é o curso do PT Jordan, YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos, hoje tem 234 mil inscritos. Ó, o vídeo lembrando do joinha, então não deixa de dar o joinha não, tá? E é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite, nós estamos juntos e eu fui.